Você às vezes tem a impressão de que por mais que você trabalhe, parece que o seu negócio não decola? Tem dificuldade de separar o seu dinheiro do dinheiro da sua empresa? Às vezes, quando você olha para a concorrência, percebe que mesmo eles tendo um produto pior do que o seu, eles crescem muito mais. Esses são apenas alguns problemas que pequenos e médios empresários possuem ao administrarem os seus negócios. Se você tem alguma dificuldade similar a essas, assiste esse vídeo até o final. Nós temos 5 dicas que com certeza vai te ajudar a administrar muito melhor a sua empresa. Durante mais de 20 anos eu tenho trabalhado na Projetos Tecnologia da Informação e com centenas de empresas dos mais variados tamanhos. Nós podemos perceber que as pequenas e médias empresas normalmente sofrem com uma dificuldade na sua administração. E durante todo esse tempo nós conseguimos compilar as suas principais dificuldades. E por isso elaboramos essas 5 dicas muito importantes que vão te ajudar a ser um administrador muito melhor e eficaz. Antes de passar para a primeira dica, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. E se você gostar desse vídeo, dê um like. Nosso objetivo é ajudar pequenos e médios empreendedores a gerir, a administrar os seus negócios de uma maneira simples e eficaz. A dica número 1 é você entender o que significa empreender. O que é empreender? Interessante que o ganhador do prêmio Nobel, Muhammad Yunus, ele disse que todas as pessoas têm um sangue empreendedor. Muitas vezes só não descobriu isso ainda, mas tá lá, o sangue, a veia de empreendedorismo. Nesse sentido, é muito importante que você saiba diferenciar hobby, negócio de empresa. O hobby é algo que você gosta de fazer, por isso você admite um certo prejuízo financeiro. No negócio, não. O negócio é algo que você trabalha, depende do seu suor para que você tenha um retorno. E ali não se admite prejuízo financeiro. Já uma empresa é, digamos assim, o mundo ideal, onde mesmo que você saia do negócio, ela continua trabalhando, continua te dando retorno financeiro. Mas por que é tão importante que você saiba diferenciar aonde você está, para que você consiga pensar de acordo com o que cada uma delas necessita? Num negócio, você precisa se doar para ele, pensar que você precisa trabalhar para gerar retorno. Numa empresa, ela trabalha para te dar um retorno, por isso você tem que pensar de uma maneira diferenciada. Já no hobby, não. O hobby é algo que você faz, que te dá prazer. Agora, nada impede de você migrar, começar com um hobby, algo que você gosta, fazer aquele hobby virar um negócio e aí sim uma empresa. Eu me arrisco a dizer que aqui seria um mundo ideal, né? Onde você vai trabalhar em algo que era o seu hobby ou algo que você realmente gostava. Portanto, saiba diferenciar hobby, negócio e empresa. E ajuste a sua mente para você pensar da maneira com que cada um desses aspectos precisa ser pensado. A dica de número 2 vem de uma palavra em inglês chamada mindset. Configuração da mente, traduzida ao pé da letra. Mas o que seria mindset, configuração da mente? Na verdade, é a maneira com que nós configuramos o nosso consciente para que nós possamos tomar ações, medidas na nossa empresa. Normalmente, quando nós iniciamos um negócio ou uma empresa, nós temos um pensamento linear, né? Eu quero sair do ponto A, atingir o ponto B. Então, traçamos um planejamento para atingir esse ponto. Mas nesse ponto é muito interessante entendermos que nada vai se dar de maneira linear. Uma empresa é mais parecida com um jogo de xadrez, cheio de peças, casas, onde nós temos que, a cada jogada que o mundo fizer, a nossa empresa tem que reagir àquela jogada. E a gente não consegue saber tudo ou prever tudo que vai acontecer. Podemos até imaginar, mas o interessante quando nós ajustamos a nossa mente é que nós vamos jogando de acordo com o que vai se apresentando. Ah, Daniel, então você está falando que nós não temos que fazer nenhum planejamento? Não, eu não estou falando nada disso. Temos que ter o planejamento, mas quando temos uma mente ajustada, nós conseguimos entender que o nosso planejamento ele vai ter que ser replanejado de acordo com o que acontecer ou com as opções ou com o que se apresentar para você.
É só isso que eu estou falando. Não pense na sua empresa como uma linha, mas sim como um tabuleiro de xadrez. Você vai ter que ir estudando cada jogada que você fizer. Nesse sentido, eu quero te dar aqui, vamos dizer assim, uma dica. Uma dica? É, uma dica. Uma coisa que eu vejo que, infelizmente, é um mindset, é uma configuração costumeira em pequenos e médios empresários, é a sonegação. Se você quer fazer a sua empresa crescer, anota aí, se você deseja fazer o seu negócio ou a sua empresa crescer, não sonegue. Sonegar é crime. Quando você não configura a sua mente, quando você não entende que o tabuleiro vai ter um imposto ali no meio e você vai ter que estudar a melhor jogada, ou seja, estudar qual é o melhor enquadramento para sua empresa, qual é a melhor alíquota, aonde você pode colocar. Uma ajuda de um contador aqui é essencial. O contador, ele não é simplesmente aquela pessoa que gera um custo. Não, ele tem que ser um parceiro. Você precisa sentar com ele e discutir quais as melhores alternativas para a sua empresa. Portanto, ajuste o seu mindset. Enxergue que as coisas vão mudar e jamais comece um negócio sonegando imposto. Essa é uma dica super importante. Dica de número 3. Setorize a sua empresa. Como assim setorizar a minha empresa? Eu tenho 2, eu tenho 3, às vezes sou só eu que trabalho nela. Independente de quantas pessoas trabalham na sua empresa, setorize ela. Porque quando você setoriza a sua empresa, você se obriga a pensar naquele setor. Para você crescer, é importante demais que isso aconteça. Eu vou indicar, no mínimo, 5 setores, que, ao meu modo de ver, é essencial. Primeiro setor financeiro. É muito importante que você tenha um setor financeiro, e esse setor, ele precisa de tempo, como todos os outros. Vai ter um momento que você, se não tiver alguém, você, como dono, vai precisar parar e pensar como um gerente financeiro. É aqui que você vai planejar financeiramente a sua empresa. Você aqui precisa abrir a mente, lembra do mindset, né? Você precisa abrir a sua mente e entender que existe uma coisa chamada pessoa física e pessoa jurídica. Você gerencia 2 pessoas, você mesmo e a sua empresa. Portanto, é imprescindível conseguir separar o que é seu do que é da sua empresa. Se você misturar isso, jamais eu me arrisco a dizer que é quase impossível você conseguir crescer. Porque sem ordem, você nunca vai crescer. E se o seu dinheiro é misturado com o dinheiro da pessoa jurídica, o CNPJ, né? Se você mistura tudo, ordem aí não tem. Portanto, é um setor financeiro que vai fazer essa diferenciação. Nós vamos falar disso um pouco mais em outros vídeos, né? Sobre prolabore, distribuição de lucro, como que isso se dá, qual o momento de fazer, quais os percentuais ideais. Vai ter um outro vídeo que nós vamos abordar sobre isso. Inclusive, falando nisso, deixa aqui um comentário. Você gostaria de saber qual seria a melhor maneira de distribuir o lucro ou o prolabore da sua empresa? Como calcular isso? Qual o percentual? Se você tem interesse num vídeo como esse, escreve aqui embaixo pra gente que nós vamos estar produzindo um vídeo bem direto e interessante. Mas voltando aqui ao setor financeiro, dentro desse setor, você também vai conseguir fazer algo essencial: previsões e provisões. O que é isso? Por que isso é tão importante? É muito difícil uma empresa que tenha ao longo de um ano, normalmente o período que nós medimos de uma empresa é de um ano. É muito difícil você ter vendas iguais durante o ano inteiro. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma empresa que vende sorvete. Normalmente, no verão ela vende mais do que no inverno. Portanto, ela vai ter que saber fazer uma previsão de venda para o ano e uma provisão de gastos para que ela consiga equalizar isso. Esse também é um outro vídeo que nós teremos aqui no nosso canal, tá joia? Portanto, primeiro setor, financeiro. O segundo setor que nós gostaríamos de indicar é o setor de marketing. É onde você vai pensar em como o seu produto vai chegar no consumidor final. Será que você vai colocar no seu Instagram? Será que você vai postar numa rede social? Será que você vai fazer um Google AdWords, né? Hoje em dia tudo é pesquisado na internet. Será que você vai pagar, vai nichar para que as pessoas encontrem o seu produto ali naquela região? Será que você vai colocar numa TV? Quanto que isso vai custar?
Qual é o valor disso? Aí você está trabalhando junto com o setor financeiro, entendendo o que vai fazer para que as pessoas conheçam a sua empresa. O terceiro setor que nós gostaríamos de sugerir é o setor de vendas. Nele, sim, você vai concretizar o que o marketing falou. É ele que vai fazer acontecer, é ele que vai sair do planejamento do marketing e execução do marketing até o produto chegar à mão do seu cliente. Esse setor, normalmente, os empreendedores já sabem, por assim dizer, osmose, né? Natureza, né? A gente já sabe como entregar isso, mas muitas vezes você vai ter que pensar nele. Será que eu vou aceitar só cartão de crédito? Será que eu vou aceitar boleto? Será que eu vou aceitar agora o Pix? Né? Então é nesse momento que você vai parar e vai pensar em como as vendas serão concretizadas. O quarto setor é um setor que normalmente os empresários já fazem, né? O setor de produção. Sim, tem que se ter um setor de produção. É ali que você vai analisar o seu produto, que você vai planejar ele, que você vai produzir e colocar em desenvolvimento, né? É essencial a hora de parar, olhar para esse setor, ver o que precisa aprimorar e aí produzir. O erro aqui está em focar só na produção, esquecer da qualidade, da análise, do teste, em ver a aceitação. Esse setor ele tem que enxergar o seu produto de uma maneira ampla, não só como finalizá-lo. Finalizá-lo, como diz o nome, né? É o fim do produto, né? Mas ele tem que entender o que significa fazer o produto, enxergar pela qualidade, testar o produto, ver a aceitação desse produto e aí sim finalizar o produto. Esse é o que nós chamamos de setor de produção. E o último, satisfação. A sua empresa precisa medir o quão o seu cliente ficou satisfeito. Por que que isso é muito importante? Porque nós queremos recorrência. O que é recorrência? Nós queremos que os nossos clientes voltem e consumam mais de nós. E para nós sabermos se eles vão voltar, é essencial nós medirmos a satisfação. Como que nós fazemos isso? Tendo um setor para isso. Muitas vezes, como já dissemos, vamos ser só nós. Portanto, temos ferramentas que vão nos ajudar nesse sentido, a fazer pesquisa de satisfação, a ver se o nosso produto está ideal, o que as pessoas têm para nos dar de feedback, o que elas estão sentindo. Com isso, nós vamos estar sempre podendo aprimorar o nosso produto. Quarta dica: pesquise ferramentas que vão lhe ajudar a gerir a sua empresa. Hoje, existem ferramentas para praticamente tudo o que você pensar na sua empresa. E é muito importante que você tenha esses aliados. As ferramentas vão ser aliados valiosos para você, vão poupar tempo e vão melhorar o seu trabalho. Existem ferramentas de comunicação. Uma ferramenta muito usada, simples, é o próprio WhatsApp. Mas às vezes você vai precisar automatizar esse WhatsApp, às vezes você vai precisar automatizar suas vendas, às vezes você vai precisar automatizar o seu atendimento, às vezes você vai precisar automatizar a emissão da sua nota. Portanto, hoje, saiba que a tecnologia ela vai ter que estar muito próxima de você, empresário. Ela vai ter que trabalhar junto com você. Aquela coisa de você fazer no papel, de você fazer de cabeça, de você fazer tudo de uma maneira muito centralizada, já não dá mais certo. Você vai precisar ter auxílios. E interessante é que existem ferramentas, existem soluções gratuitas ou de um custo muito baixo e boas ferramentas. Nós vamos ter também aqui um vídeo falando só dessas ferramentas. Algumas delas vão ajudar a sua empresa de uma maneira que você jamais imaginou. Nós mesmo aqui da Projetos vamos estar lançando, né? É até esse o nome do canal aqui, vale aí uma dica, né? Nós vamos estar lançando uma ferramenta com um custo muito baixo. Um custo praticamente zero. É um marketingzinho que eu estou fazendo. Sim, mas vai ser uma ferramenta que vai ter como foco ajudar os pequenos e médios empresários a administrarem seu negócio. É muito importante que você saiba medir a sua empresa. E aqui nós já vamos entrar na quinta dica. Nunca pare de estudar. Estude, leia. Existem excelentes livros simples e diretos que vão ajudar você nessa empreitada. Interessante que a empresa, vocês devem estar vendo, não é só produzir, não é só fazer alguma coisa e entregar. Você precisa pensar nela como um todo. Por isso, nunca pare de estudar. Estuda cada vez mais.
O pai da administração, Peter Drucker, foi considerado o pai da administração. Ele lançou uma frase que deu muito o que falar, que é muito usada até hoje. Administrar é medir. Estude para que você consiga medir a sua empresa da melhor maneira possível. Use ferramentas que vão lhe ajudar. Elas não precisam ser caras demais. Nós vamos estar lançando uma ferramenta que, se você usar, vai lhe ajudar a medir melhor a sua empresa. E eu tenho certeza, anota aí, pode me cobrar. Ela será o melhor custo-benefício do Brasil. O Nitros, o nome dessa ferramenta, vai ser uma ferramenta imprescindível para você. Se você conseguir usar essas 5 dicas, você vai estar dando um passo para a direção correta, ou seja, fazer com que a sua empresa cresça de maneira sustentável. Aqui chegamos ao final. Se você gostou, não se esqueça de inscrever no nosso canal e dar um joinha. Estaremos lançando mais vídeos que vão ajudar vocês de maneira prática e direta a administrar a sua empresa. Até mais!